jornalista Nilson Socorro realizou um dos seus desejos juvenis ao se matricular no Ateneu Sergipense no ensino ginasial. Todavia, morando no bairro industrial, Nilson foi encaminhado para o núcleo do Ateneu Sergipense naquele bairro. Todavia, Nilson se orgulhou de ter sido aluno do Ateneu, mesmo no núcleo do bairro industrial, que depois transformar-se-ia em Colégio Estadual Presidente Castelo Branco. É sobre essa trajetória escolar que o jornalista Nilson Socorro nos fala agora neste seu novo vídeo de memórias. Eu estava realizando um sonho, para mim foi um sonho, apesar de não ser o Ateneu, o velho Ateneu da rua Riachuelo, mas vestir a farda do Ateneu, desfilar pelo Ateneu, porque a gente desfilava mesmo no 7 de setembro, mesmo sendo do núcleo, ia desfilar no Ateneu. Para mim é como se eu estivesse chegando. Acho que eu tive um impacto quando eu cheguei no Ateneu, que talvez o impacto, guardado as devidas proporções, o impacto semelhante a quando eu entrei na universidade, entendeu? Porque o Ateneu era a referência de escola de Sergipe. A gente não diferia escola pública, a gente na nossa cidade, mas a gente sabia que estava ingressando numa escola que formava bem as pessoas. E é isso que eu queria, sempre eu quis estudar. E eu me senti no Ateneu como uma realização do meu sonho. Tive bons professores no Ateneu. Jackson Salles, você conheceu, foi meu professor de matemática. Antenor, outro professor de matemática, muito duro, mas era Capitão Galdino, que era professor de ciências. Oswaldo Rodrigues, que era delegado e foi professor também dele, eu não esqueço nunca. Uma vez ele deu uma tarefa para a gente para procurar o sentido de uma palavra chamada embalde. Certamente você ouve muito falar em embalde. E até hoje a gente passou a chamar ele de embalde, porque ele nos obrigou a descobrir esse sinônimo de embalde. Mas tem dois professores, a professora Batira, sabe? Mas tem dois professores dessa fase aí do meu ginásio que nos acompanham até hoje. Uma é a professora Marlene Barreto, ela hoje está bem doente, certo? Está numa fase difícil de vida, assim, que era professora de História, essa marcou, professora Nelly, mas professora Marlene Barreto e a professora Didi Macedo, é o Vidina Didi Macedo, que hoje mora inclusive em Londres. Essas duas tiveram uma participação muito efetiva na nossa formação. Didi era uma professora de português que a gramática, estudar gramática para ela ficava em segundo plano. Didi nos ensinava a pensar naquela época. Didi nos fazia ter contato com o teatro, com a música, com a poesia. Didi nos colocava diante de um Chico Buarque, um Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes. Então, para mim, ela foi uma das educadoras, porque eu costumo diferenciar o professor do educador, ela foi uma grande educadora. E Didi, até hoje nos encontramos. Agora, mesmo no mês de julho, ela vem, assim, cada 2 anos, pelo menos, ela vem dos Estados da Europa, embora, e se encontra com os chamados filhos dela, que são alunos, porque nós tivemos um fato interessante, Jorge, e hoje você talvez não consiga com essa frequência, mas desde a 2ª série ginasial, lá no núcleo de Castelo Branco, nós tivemos os colegas que as turmas foram quase que mantidas assim, 90%, a mesma turma, 2ª série, a 3ª, a 4ª, o 1º ano científico, o 2º ano. Então, até hoje nós temos um grupo, até no WhatsApp, que a gente sempre está se encontrando, e Didi e Marlene, sempre quando a gente faz essas reuniões, elas estão presentes. Então, essas duas foram as grandes professoras que eu tive no meu curso ginasial e parte do curso científico. São muitos. Colegas que ainda hoje com uma boa amizade, Ednei Freire Caetano, foi meu colega desse tempo, Gilberto Cioli, Wallace Alves de Moraes, Jorge Corrêa, as meninas Maria Eide Lima Ribeiro, Sônia Souza, Ailton Vieira Machado,
Então são colegas dessa época que a gente continua quase que tendo mesmo tem Rosângela Carmelo. Rosângela mora na Escócia. Aliás, na Escócia hoje ela está na Polônia. Mas são pessoas que a gente continua tendo boa relação. E sempre que vem aqui, a gente sempre se encontra. Isso que eu costumo dizer que essas são amizades que são firmadas num momento que nós não somos ninguém. Ninguém está seu amigo por causa de uma relação de trabalho, uma relação econômica. Mas que são colegas que se juntaram, que foram juntados, todos despidos de qualquer poder, naquela época, apenas jovens estudantes, e que as amizades se formaram, se consolidaram e permanecem até hoje. Eu diria do Ateneu barra Castelo Branco. O período mais forte, as coisas mais fortes que eu vejo são as participações que a gente teve em teatro. Teatro e júris simulados. Os professores, por exemplo, você imagina, eu fiz alguns júris simulados como estudante de segunda série, terceira, quarta. Nós fizemos um júri simulado em que eu fui para discutir a Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Você imagina, a gente tinha o quê? 12, 13, 14 anos. Você discutir a libertação dos escravos dos Estados Unidos, a briga do Norte com o Sul. E aquela Guerra Civil dos Estados Unidos ela foi discutida, foi estudada por nós para fazer um júri simulado. Porque a gente não sabia nem o que era um júri, imagina um júri simulado. E me lembro que nós nos valemos de uma figura que você conhece, que trabalhava na Justiça Federal, e Ailton, esse amigo nosso, conhecia ele, e ele foi quem nos orientou, porque a gente queria fazer um júri de verdade simulado, Jacques da Silva Lima. E Jacques nos recebia naquele prédio da Justiça Federal, onde hoje é a Câmara de Vereadores, para nos ensinar de como a gente deveria proceder com todo o ritual do júri. E fizemos esse primeiro júri. Então, esse júri, depois nós fizemos um outro júri sobre, já numa série mais adiantada, sobre o julgamento de Martinho Lutero, a Reforma Protestante. São temas históricos que os professores tinham a criatividade de transformar aquilo num episódio que levava, por exemplo, ali, quem tivesse vocação para o direito, que já se sentisse vocacionado, participar daquele júri. E de Lutero, teve outro, Dom João VI, o rebelde, o covarde e o herói. O tema era esse, o libelo de Dom João VI. Então nós participamos. Esse Dom João VI, inclusive, na época, nós saímos dos muros da escola e fomos fazer a apresentação desse júri no auditório Norval Batista, lá ali na Rua Laranjeiras, no início da Rua Laranjeiras. Eu tenho boas imagens, por exemplo, de um júri eu ganhei da professora Leda Diniz. Você deve ter conhecido lá do colégio. Lá do colégio da Faculdade Pio Décio, né? Sim. Leda foi acho que a primeira diretora do Castelo Branco, ou segunda. E Leda me deu um livro. Eu ganhei da professora Leda um livro autografado por ela, quer dizer, que ela me dedicou, chamado Os Grandes Julgamentos da História. Eu tenho até hoje esse livro. Depois ganhei de Marlene, por uma participação também no júri, Os Grandes Crimes da História. Mas a coisa que eu mais guardava na lembrança foi uma que eu ganhei, um busto de Rui Barbosa. Para você colocar livro, né? Você colocar aquele busto de Rui Barbosa. E eu ganhei por essas participações. Então era júri, era teatro. Nós fizemos teatro com... Por exemplo, nós fomos para a TV Sergipe. TV Sergipe na fase experimental, em 1972, nós fomos apresentar uma peça Independência ou Morte, uma simulação da independência, e fizemos ao vivo na TV Sergipe naquela época. Fizemos, por exemplo, peças como Pagador de Promessas, de Dias Gomes. Então, essas atividades marcaram muito a gente, sabe? Porque era coisa que estava fora da sala de aula, da disciplina regular, mas que nos dava uma experiência e nos desenvolvia intelectualmente, além de acrescentar também conhecimento.